Então, se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Meu nome é Jefferson Medeiros, você está no Jeff Podcast e hoje um podcast mais do que especial. Uma sumidade na oncologia clínica do Brasil, o Dr. Fernando Kutait Maluf. Professor, eu fui avaliar o seu currículo Lattes, eu acho que eu passei ontem a noite toda para conseguir realmente olhar tudo que o senhor já fez, todos os trabalhos, mas eu queria mesmo um pouco para trazer, humanizar na realidade, que quando a gente fala sobre o seu nome, fica uma coisa tão distante, tanto para o paciente principalmente, até para nós médicos, a gente vê uma coisa imensa. Professor, eu queria saber, dentro da faculdade, porque eu sou cirurgião, então assim, cirurgião a gente sempre pensa, dentro da faculdade a gente pensa em quando você vai passar na cirurgia, você fala, poxa, eu gosto daquilo dali, eu gosto de cortar, gosto de suturar. Quando foi que a oncologia clínica entrou na sua vida? Então, eu decidi fazer medicina aos 6 anos de idade, porque tinha uma coleção na época chamada Fauna, e era um fascículo por semana de um animal novo. Legal. Para falar onde que aquele animal, quais eram as áreas do mundo que ele vivia, do que ele se alimentava, quem se alimentava dele, expectativa de vida. E aí, de cada 12 fascículos, a banca de jornal, na época tinha bastante banca de jornal, eles davam um encadenamento gratuito. E aí, quando fechou 48 fascículos, 4 livros, né, encadernados, eu tinha uma memória muito boa e eu lembrava de todos os fascículos, dos detalhes dos animais. E aí eu falei, nossa, se eu estou entendendo tanto de animal, pelo menos aquela coleção com 6 anos de idade, eu falei, querer entender ou querer estudar o ser humano deve ser mais interessante e bacana. E aí, com 6 anos de idade, eu decidi seguir a carreira médica. Interessante que eu nunca mudei em nenhum momento. Legal. Até o momento da faculdade. E aí, na faculdade, eu entrei para ser um cirurgião. Eu tenho tios cirurgiões. Não tenho assim nenhum parente tão próximo, mas eram tios de convívio, coloproctologistas. E aí tinha todo um foco em cirurgia, né? Os prêmios que eu ganhei dentro e fora da faculdade eram cirúrgicos, como acadêmico. Eu entrava em cirurgia, fora dos meus horários de trabalho como acadêmico. Mas chegou um momento que eu me deparei com oncologia no meu 5º ano, isso me balançou, eu fiquei dividido entre seguir o que era o meu plano inicial ou mudar radicalmente, e aí eu tive uma visão espiritual bem pertinho de chegar na época de prestar as provas. Eu estava estudando muito, tanto para a prova cirúrgica quanto clínica, então eu acabei estudando o dobro de todo mundo, que as provas eram diferentes. Mas eu falei, como eu não estou sabendo o que eu quero, eu vou acabar decidindo, infelizmente, nos 46 do segundo tempo, coisa que não é muito a minha personalidade. Eu sempre sou uma pessoa de planejar tudo com antecedência. Não, e se pensar que você começou a pensar na medicina aos 6 anos, né? Como é que você, de repente, ali você começa a ter essa divisão, né? E aí eu tive essa visão muito interessante espiritual, e aí eu tinha certeza do que eu queria. Cancelei o eletivo da cirurgia, eu estava inscrito no eletivo da cirurgia. Caramba. Os meus residentes mais velhos cirurgiões, os meus professores queriam me matar, porque eles esperavam que eu fosse fazer cirurgia. Bom, você é um cirurgião, então você sabe o que eu estou falando. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Quando tem um acadêmico que é mega dedicado, que entra na cirurgia toda hora, que não tem tempo ruim, que não tem preguiça, os cirurgiões amam. Todo mundo brilha o olho, né, professor? Brilha o olho. Eles ficaram meio bravos, mas eu acabei escolhendo um caminho do qual eu profundamente sei que foi o caminho certo na minha vida. Professor, e o Instituto Vencer, que o senhor encabeça o Instituto, em que momento ele chegou na sua vida realmente? Porque eu imagino que com tantas histórias bonitas que o senhor já deve ter visto, de superação, dores também, que faz parte da sua vida, como é que começou, como é que chegou esse Instituto Vencer na sua vida? Então, o Instituto Vencer o Câncer, ele veio para a gente porque o que acontece é que eu trabalho agora no Einstein e na Beneficência Portuguesa. Né? Antigamente, na época da montagem do Instituto, eu estava no Sírio-Libanês. Né? E o que acontece
é que nesses hospitais, são hospitais de ponta no país, infelizmente pouquíssima gente tem acesso. E nunca me deixou 100% satisfeito cuidar só daquelas pessoas que têm acesso, número um. E nunca me deixou satisfeito, dentro da minha inquietude, de usar o meu conhecimento, usar tudo, a minha bagagem do que eu estudei, para ajudar uma pessoa de cada vez. Então, através do Instituto, eu queria duas coisas que eram mágicas. A primeira que era ajudar mais gente que não teria acesso aos hospitais no qual eu trabalhava e no qual eu trabalho. E a segunda era, dentro de projetos mais amplos, ajudar muitas pessoas de uma vez só, ao invés de uma pessoa por vez no consultório. Ou seja, usar a cabeça, o conhecimento, as relações pessoais e profissionais para poder montar projetos que viessem a ajudar um número muito grande de pessoas. A gente montou um projeto para dar acesso a remédios orais contra o câncer, sem passar pela ANS, para pacientes de convênio. Esse projeto, que foi muito, muito inspirador e foi uma história de vida na nossa vida, ele acabou não sendo aceito por completo, mas ele acabou provocando uma medida provisória que acelerou de 4 a 6 vezes o período no qual a ANS avalia remédios para aprovação. O impacto disso é que 50 a 100 mil brasileiros por ano, ou seja, vão ser ajudados diretamente com a medida. Então, com uma medida, com um projeto que nós trabalhamos, a gente vai ajudar mais gente por ano do que a gente ajudaria ajudando um a um no consultório a vida inteira. Então, quando você consegue ter a percepção de que com medidas de políticas públicas, medidas de informação, com projetos de grande escala, você ajuda um número enorme de pessoas que você nunca teria oportunidade de ajudar no um a um, porque não conseguiriam chegar até você, porque você também não teria capacidade de ajudar tanta gente ao mesmo tempo. Quando você consegue entender que você pode ajudar pessoas que você nunca vai saber quem são, e elas nunca vão saber quem você é também, mas que elas vão ser beneficiadas por alguma coisa, eu diria que isso é uma coisa absolutamente apaixonante. Não, e eu acho que é importante dentro da medicina brasileira, principalmente como o senhor falou, quem trabalha na parte oncológica do público é um amor, é uma dedicação, porque realmente você tem uma dificuldade muito grande e, como o senhor falou, não precisa saber do seu nome. Se tiver chegando em pessoas realmente que precisam, eu acho que essa é a premissa realmente da medicina. Agora eu queria voltar numa história, quando o senhor falou realmente sobre aquela história na hora da decisão, que você teve uma parte espiritual. Quando o senhor adentra no seu consultório, pacientes com doenças raras, onde a gente já sabe, o senhor já sabe como é que é a história, que realmente não vai ter um final feliz da forma que a gente espera. Onde é que o senhor coloca aí Deus nessa história? Porque muitas das vezes a gente quer uma coisa, mas as linhas não são nossas, e principalmente quando a gente pega tumores raros ou mais agressivos, como é que o senhor vê essa história do tumor raro e que foge um pouco do dia a dia e a espiritualidade nesse momento? Esse é um assunto, obviamente, que cada um tem uma opinião, cada um tem uma crença, um sentimento. O que eu acho que, independente da religião, a parte muito positiva das religiões é que elas fazem o ser humano, ou elas direcionam o ser humano a querer fazer sempre o bem. Então, independente qual é a religião, as pessoas que têm uma ligação com a religião, não que aquelas que não tenham não possam ter isso também, mas aquelas que têm, elas ficam, eu diria, muito amarradas em se autopoliciar para fazerem as coisas que elas julgam que é certo. Então, isso eu acho que é uma coisa bem bacana, até mesmo na nossa profissão, porque os médicos são seres humanos, eles erram, eles têm raiva, eles têm tristeza, eles podem ter inveja, né? Eles têm 1000 sentimentos que todo humano tem. O fato da gente botar o estetoscópio no pescoço não nos deixa super-humanos. Né? Então a religião tem, primeiro, esse aspecto que eu acho que é muito interessante. E o segundo aspecto que eu acho que é muito interessante é que, para quem está brigando contra algo, seja qual for a briga, brigar com motivação aumenta as chances de você ganhar a briga. Eu falo que os pacientes
que brigam bem nutridos, com confiança, motivação e espiritualidade, eles tendem a ter mais armas para brigar, além das armas do próprio tratamento, do que pacientes que são ou têm baixa motivação, baixa crença, baixa espiritualidade. Então, eu acho que essa questão de espiritualidade, da crença da religião, além de deixar a gente, ou nos policiarmos para sermos seres humanos melhores, eu acho que acaba sendo um ponto motivacional para que a gente enfrente melhor os desafios. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Óbvio que é uma coisa de fórum íntimo, mas eu acho que quem tem uma melhoria nas chances de cruzar o caminho. Eu não diria só de cura, mas eu diria de cruzar o caminho do melhor jeito possível. Entendi. Professor, falando sobre uma coisa muito bacana, e cruza com o que o senhor acabou de falar sobre as pessoas que vão se cuidar mais e o esporte. Eu sei que o senhor é um grande corredor e tem uma paixão muito grande. Eu sou triatleta, então toda vez que fala sobre esporte a gente fica um pouco mais animado, a gente tem essa sintonia. O paciente que chega com o senhor, que tem, hoje em dia a gente tem uma pessoa, graças a Deus a gente tem um grupo grande que está chegando com a melhor qualidade de vida, que são pacientes que fazem esporte, que têm uma alimentação mais saudável. Esses pacientes, o senhor consegue, a olhos vistos, vão passar, vamos dizer, por uma quimioterapia onde você vai ter menos complicações, menos vômitos, vai ter uma resposta melhor até por causa de imunidade. O senhor vê que faz uma diferença esse paciente que chega realmente, já que tem uma boa alimentação e tem um exercício físico como hábito? Deve ser bem interessante. Então, o exercício físico, ele, para quem não teve câncer, ele reduz a chance de câncer entre 20% a 30% dos 13 tumores mais comuns do corpo. Então, ele claramente tem, por vários mecanismos, seja a diminuição da massa do tecido adiposo, e baseado nisso, diminuição dos fatores de crescimento tumorais, diminuição dos níveis hormonais, diminuição de radicais livres. Ele melhora, outra vez, não só o desempenho em termos de performance, mas ele diminui o risco de câncer. E o que a gente sabe agora, mais recentemente, é que o exercício físico também ele diminui o risco de recidiva para quem teve um diagnóstico de câncer. Então, hoje, o paciente ele não tem mais o papel passivo que era no passado, que se pensava de, olha, eu vou fazer um bom tratamento, vou operar com um bom cirurgião, vou fazer o tratamento complementar com um remédio, com radioterapia, e essa é a parte que eu tenho que fazer, esse é o meu papel. Não, não é. Porque se esse paciente, além de todo o melhor que ele for fazer, ele ativamente se exercitar, fizer uma dieta adequada, esse paciente tem uma redução do risco de morte entre 15% a 30%, dependendo do tumor. Além da redução do risco de morte, que foi, outra vez, promovida pelo tratamento. Então, o paciente acaba ficando no centro de tudo, não só como no centro de atenção, mas no centro de ser parte responsável, corresponsável por aumentar a sua chance de cura, porque através da atividade física e da dieta, isso representa uma arma adicional. Professor, e para o senhor, a corrida, ela se torna um exercício físico ou uma terapia? Porque eu sou corredor também, então eu uso isso como terapia. Como é que o senhor vê o exercício físico especificamente na sua vida, a corrida? Muito bom. Então, para a gente finalizar aqui, falando de esporte, eu faço esporte basicamente todos os dias. Eu sou corredor, mas eu faço outras atividades para poder correr bem e não me machucar. O esporte, para mim, é incrivelmente inspiracional. Primeiro porque esporte é vida e esporte é saúde. O esporte me permite ter um gradual de energia muito grande para conseguir trabalhar por horas e horas na área de assistência, pesquisa e ensino. O esporte me dá uma sensação incrivelmente positiva e otimista da vida. E o esporte, ele é inspiracional para quem nos segue, como os pacientes, para que essas pessoas também, baseados, outra vez, no que a gente faz, elas se inspirem para poder, outra vez, fazerem, praticarem, cada um, obviamente, dentro da sua individualidade, atividade esportiva. Então, assim, para fechar, a gente foi
uma viagem para o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África, são quase 6.000 metros, 5.895, e eu fui para essa viagem, cheguei no cume inspirado pelos pacientes, mas ao mesmo tempo eu quis inspirá-los, né, quando a gente chegou no cume, para que eles pudessem outra vez, através do exercício físico, conseguir cruzar os desafios do melhor jeito possível. Professor, para finalizar, eu ia perguntar uma coisa. O que o senhor aprendeu da medicina e da oncologia que não tem no livro? O que o senhor pode passar de mensagem para as pessoas que foi a sua vivência e que os livros não estão escritos nada do que você passou? Que o ator e a atriz principal do filme é sempre o paciente. Nós, médicos, somos backstage. A gente nunca está no nível ou acima de nenhum paciente. 2, nós somos servidores. 3, nós temos que ser úteis. E útil é curar, se não possível, controlar, se não possível, aliviar o sofrimento. E não tem utilidade melhor ou pior. São todas muito importantes. 4, a gente tem que sentar na cadeira de cada paciente que vem no consultório. E a gente tem que sentar para entender o que está acontecendo de fato. E 5, né, que é amar as pessoas e combater as doenças. Eu seria, na minha opinião, a mensagem final. Professor, muito obrigado por tudo, pelo seu tempo, pela disposição. E deixar aberto que eu sei que você tem grandes amigos aqui em Manaus e amigas, né, que foram alunas suas. E dizer para o senhor que o senhor, quando quiser vir, tem a maratona, é nacional, vai virar internacional de Manaus. E o senhor está convidado para vir correr aqui no nosso calorzinho, mas vai valer muito a pena. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu adoro a tua cidade, adoro o teu estado. Sou quase cidadão parentinense. É isso que eu ia falar. Esse final do mês agora vai ter Parintins. Já me falaram que o senhor já veio umas 5 vezes. Olha que eu moro aqui, mas nunca fui. E o senhor já foi muito mais do que eu. Já fui 7 vezes. Caramba! Estou garantido. E amigo pessoal do Davi Assayag. Então, um abraço grande a todo o povo de Manaus, o povo do estado do Amazonas. E é um prazer estar com vocês. Estou esperando o senhor para a gente correr. Um abraço. Tudo bom. Fique com Deus. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Assim como ele, eu vou trazer aqui muitas estrelas também no cenário nacional para abrir um pouco o seu coração e falar daquilo tudo que não está escrito nos nossos livros de medicina. Então, um grande abraço, bota aí, faz a sua inscrição, passa para os seus amigos, passa o link e para as pessoas principalmente que estão passando neste momento por alguma doença oncológica para ouvir um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e até o próximo Jeff Podcast.